pessoal dos colaboradores, dos autores e autoras, dos leitores, contribuindo assim para a disseminação do conhecimento pelo país inteiro. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu gostaria de apresentar, primeiramente, o conceito que interliga as pesquisas dessas três intelectuais que nós vamos receber aqui hoje. O fio condutor dessa conversa é a teoria interseccional. É uma teoria que foi criada na década de 80 pela jurista e professora universitária Kimberly Crenshaw. A Kimberly, como uma jurista negra, estudou como as estruturas de opressão elas vão atuando sobre o mesmo grupo ou o mesmo indivíduo com identidades sociais que vão se sobrepondo. Por exemplo, a teoria examina como os marcadores biológicos, sociais e culturais, como gênero, performance de gênero, raça, classe, capacidade física e intelectual, a sexualidade, religião, idade, territorialidades, como tudo isso se interrelaciona e acaba agindo simultaneamente sobre a mesma pessoa, de forma não hierarquizada. Esse cruzamento multidimensional de discriminações, de violências sociais, epistêmicas e estruturais é estudado pelo campo da interseccionalidade. É um conceito acadêmico que foi também apropriado por diversos movimentos sociais, e nisso, gente, a gente tem aqui que tirar o chapéu e bater cabeça e agradecer as referências de intelectuais negras brasileiras que também ajudaram a gente a compreender a interseccionalidade como algo fundamental na nossa luta. E eu gostaria aqui de dizer o nome de algumas dessas mulheres, né? A Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Tereza Santos, Carla Cotirene, tantas outras a quem nós agradecemos e perpetuamos o legado todos os dias. As pessoas que estão aqui hoje, Luara, Pedro, Cíntia, vocês também fomentam estudos fundamentais, né? Para que a gente atue melhor e para que a gente viva melhor, né? Deixe de sobreviver. Nós estamos aqui hoje, gente, diante de três intelectuais negras que, com a sua escrita, atuam diretamente no combate à violência simbólica direcionada a nós, grupos minorizados, todo o tempo. Muita gente pensa que somos um grupo só, né? Só por sermos pessoas negras, está tudo resolvido ali na questão da racialidade. Mas hoje aqui a gente vai entender como outros fatores também entram nessas equações, né? Vamos falar sobre maternidade, educação infantil e sexualidade. Eu gostaria, então, de apresentar e dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Luara Bahia, autora do livro Maternidade Tem Cor? Narrativas de Mulheres Negras sobre Maternidade. Boa noite, Luara. Boa noite. Estou muito feliz de estar com vocês. Espero que a gente tenha uma troca bastante potente. Obrigada, viu, por estar com a gente aqui hoje. Quero apresentar também a Cíntia Cardoso, autora do livro Branquitude na Educação Infantil. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos e todas e todes. É satisfação que eu estou aqui para a gente fazer esse debate, como diz a Shirley Membe, esse encontro das águas, né, de múltiplas afluentes, né? Então, que estejamos uma boa noite com profícuos diálogos. Axé. E Pedro Ivo, autor do livro Narrativas Afrobichas. Boa noite, Pedro. Olá, boa noite, tudo bom? Já estou aqui preparando tudo, gravando aqui um stories para divulgar a nossa roda de conversa, mas fico muito feliz, né, de estar aqui com todas, todos e todas. Obrigado. Nós te agradecemos muito a presença de vocês três. Penso também em um histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas que tinham que contar suas histórias para Casa Grande. E a escrevivência é um caminho inverso. É um caminho que borra essa imagem do passado, porque é um caminho já trilhado pela autoria negra. De mulheres, principalmente.
Mas isso não impede que outras pessoas também, de outras realidades, de outros grupos sociais e de outros campos, para além da literatura, experimentem a escrevivência. Mas ele é muito nessa autoria de mulheres negras, que já são donas da escrita, borrando essa imagem do passado, de africanas que tinham de contar a história para ninar os da Casa Grande. Em entrevista a Taine Santana, para o site Itaú Social, Conceição Evaristo disse essas palavras. E é com as palavras de Conceição Evaristo que agora eu passo a palavra para a nossa primeira convidada da noite, Luara Bahia. A Luara é graduada e mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é professora de Sociologia na Rede Básica de Ensino e concentra estudos nas áreas de raça, gênero e maternidade. A Luara é autora do livro Maternidade Tem Cor, Narrativa de Mulheres Negras sobre a Maternidade. Então, primeiramente, Luara, eu gostaria de ouvir sobre você mesma falando sobre o seu livro, sobre a sua pesquisa e apresentando um pouquinho para a gente Maternidade Tem Cor. Bom, eu sou, então, Luara, eu sou autora desse livro, que é resultado da minha pesquisa no mestrado, né? Então, foi resultado da minha dissertação de mestrado. E a maternidade, ela sempre foi uma questão na minha vida. E ela sempre foi uma questão a partir de outro olhar, né? Na verdade, de um olhar de filha. Então, enfim, diferente, né? Eu escrevo a partir de um lugar de mãe, mas a minha observação com a maternidade, em relação à maternidade, né, ela existe há muitos anos e ela começou na minha observação da minha relação com a minha mãe. Então, eu passei muito tempo, muitos anos, pensando sobre isso, e quando eu entrei na universidade, ele continuou, né? Então, eu pensava várias coisas a respeito, né? Que eu achava que a minha mãe não era uma mãe como eu tinha no meu ideal, de que existia um jeito certo de ser mãe, enfim. Várias coisas permearam aí minha adolescência, meus questionamentos em relação a isso. Então, quando eu entrei na universidade, isso continuou existindo, só que eu me deparei com uma série de conceitos, de estudos, de um outro universo que foi me fazendo dar uma freada, observar melhor, repensar um pouco, muito, das minhas fantasias relacionadas à maternidade, né? Eu achava que era o que deveria ser, ou no que minha mãe não se encaixava e eu achava que deveria se encaixar, ou porque minha mãe é assim, a mãe da minha amiga não é assim, enfim. Então, eu passei a pensar mais a maternidade a partir de uma perspectiva social, né, sociológica. Eu comecei a entender a maternidade como mais uma questão, né, que era possível de pensar também de maneira racional, né? Que eu vinha pensando tinha muito a ver com a minha relação, com como eu estava envolvida ali. E aí, a partir desse momento que eu comecei a entender, né, a maternidade como um fenômeno social, como uma coisa passível de ser estudada, pensada, entendida, eu lembro de ter entrado em contato com uma autora, acho que é o Mito da Maternidade, Elizabeth Badinter. E aí, nesse primeiro momento, eu li e fiquei pensando, né? Ela faz um apanhado histórico sobre a maternidade, e fiquei assim, chocada, pensando, nossa, meu Deus, dá para ser de muitos jeitos, né? Enfim. E aí isso me despertou curiosidades que continuaram aí ao longo dos anos, e aí quando eu entrei no mestrado, essa foi a primeira coisa que eu pensei, eu quero entender, quero pesquisar, mas eu quero fazer esse recorte de raça.
né? Porque ao longo desses anos na graduação eu vi muita coisa, li muita coisa, mas eu não conseguia achar nenhum recorte racial, assim, né? Uma coisa muito específica. Então, existia uma coisa, eu não encontrei nenhuma pesquisa que tivesse só as mulheres negras, ou que, né, tivessem as falas delas, que fosse alguma coisa mais específica. E aí eu pensei, bom, é isso que eu vou fazer, então, ouvir essas mulheres e entender como elas mesmas lidam, né, com a maternidade, o que elas veem, o que é a maternidade para elas, porque, de forma geral, essa é uma questão ainda muito generalizada, né? Então, a ideia da maternidade é muito tratada como uma coisa universal, sem fazer recortes específicos que fazem sentido e que podem nos indicar, né, nos dizer várias outras coisas. E aí foi disso que, dessa observação, né, e dessa minha curiosidade, que já existia há muitos anos, por conta da minha própria relação com a minha mãe, que a dissertação surgiu e que, consequentemente, o livro também surge. Né? Então, nesse livro, eu procurei ouvir o que as minhas interlocutoras, que são mães, que são mulheres negras, tinham a dizer sobre essa experiência, né? Como elas viam essa experiência, como elas se viam dentro dela, como era ser uma mulher, como é, né, ser uma mulher negra e ser mãe, né, que muda, que não muda, que facilita, complica, né, enfim, pensar um pouco da criação, de como, né, de como essas pessoas estão implicadas em vários outros, em outros espaços, né, e como é mesmo essa experiência para ela. É isso que eu fiz, né? E foi a partir das narrativas dela. Foram elas me contando coisas que elas achavam interessantes, fundamentais, difíceis da maternidade, ou que eram melhores, né? Como elas lidavam com determinadas coisas. E foi assim, e é assim que esse livro se constrói. Que é isso. Nossa, Laura, sua fala é tão encantadora quanto a sua escrita, assim, que privilégio te ouvir com tanta doçura, assim. É impressionante, né, como a gente acaba inaugurando na academia um monte de pesquisa porque não acha referência, né, daquilo que a gente quer falar, daquilo que nos instiga. A gente vai voltar a falar um pouquinho daqui a pouco. Agora eu queria convidar a Cíntia Cardoso também para apresentar o seu livro, para a gente iniciar essa conversa. A Cíntia, ela é mestre e doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, na linha Diversidade, Diferenças e Desigualdade Social em Educação. Ela coordena a área científica Branquitude na Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros, desenvolve pesquisa sobre branquitude na educação, especialmente na educação básica, onde ela atua há 19 anos. Tem se dedicado a pesquisar as relações étnico-raciais com enfoque em estudos sobre a infância e sobre a branquitude. Hoje a gente vai falar sobre o livro Branquitude na Educação Infantil, que a Cíntia publicou pela editora Apres também. Cíntia, boa noite, obrigada. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a construção do seu livro, sobre o que é a sua pesquisa. Então, boa noite, esse aqui é o meu livro. E o livro é um pouco daquilo que a Conceição Evaristo nos brinda, né? Com esse conceito de escrevivência, a escrita de mulheres negras permeada por essa condição de mulher negra na sociedade. E no meu caso, mulher negra, professora de educação básica, uma criança negra que fui, adolescente negra que fui, e fui atravessada pelo racismo
E na atuação como professora, acompanhei todo esse processo de implementação, de promulgação e implementação da Lei 10.639 e 11.645, que vai obrigar o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nos espaços de educação. E acompanhei todo esse processo lá no chão da escola, das instituições de educação infantil. E o movimento negro sempre focou na escola como um lugar estratégico para pensar as desigualdades raciais. E mesmo assim, com a promulgação da lei, a gente ainda esbarra, né, no não cumprimento da lei e a não apropriação dos espaços de educação como a diversidade como uma política das instituições. Fui acompanhando todo esse processo e queria dar minha contribuição. Então, pensei, o que a gente precisa estudar no campo da educação e raça, que ainda precisa ser problematizado, que a gente ainda precisa fazer o enfrentamento e nomear algo ainda que não é nomeado no espaço da educação infantil. E aí surge, então, o interesse por pesquisar a branquitude na educação infantil, de pensar a educação das relações étnico-raciais de modo mais relacional. O negro geralmente é colocado no centro da problematização. A criança negra é colocada no centro para entender o racismo que permeia o espaço da educação. E aí uma pergunta que me guiou na pesquisa, é resultado da minha pesquisa de mestrado, e aí uma das perguntas que me guiaram foi que lugar ocupa a criança branca e a professora branca? Qual o lugar desses sujeitos quando a gente pensa racismo, quando a gente vai discutir a educação das relações étnico-raciais? E aí surge a minha problemática de pesquisa, pensar a educação das relações étnico-raciais de modo mais relacional e fugir dessa armadilha de pensar. Quando a gente pensa nos debates sobre relações raciais, geralmente é só o negro, o indígena que é colocado no centro, esquecendo que as crianças brancas também são racializadas. E num Brasil racializado, em que a branquitude é um sistema de dominação racial, as crianças brancas também têm privilégios e vantagens raciais nesse sistema. As instituições de educação estão orientadas para o exercício da branquitude e omitir o caráter de vantagens e privilégios nesses espaços é continuar reforçando o racismo institucional que permeia os espaços da educação. Então, me movimentei, né, como mesmo a Conceição Evaristo fala, essa escrevivência, me movimentei no campo da pesquisa para pensar o modo como a branquitude se escreve dentro do espaço e molda um jeito de ser e estar, a partir da compreensão das práticas pedagógicas, das relações interpessoais, das materialidades, tudo aquilo que configura o que a gente chama de relações dentro do espaço da educação infantil. Essa experiência educativo-pedagógica que as crianças, desde a tenridade, são atravessadas. Esse foi o movimento. Conversar com as crianças brancas, com as crianças negras, professoras, embora os meus sujeitos sejam professoras brancas e crianças brancas, a abordagem foi relacional, porque eu queria entender de que modo e que lugar ocupam ambos os sujeitos nas relações. Então, esse foi um pouco da minha pesquisa, aprender, fiz uma etnografia, então aprendi através da fotografia, a forma como o espaço também educa através das imagens, né? E a branquitude está colocada, e a minha pesquisa é esse desafio de pensar esse modo de ser e estar no espaço da educação que vai aprisionando as crianças, tanto as negras quanto as brancas. E se a gente quer pensar numa mudança, a gente precisa colocar a infância na centralidade. Então, esse é um pouco do desafio da minha pesquisa enquanto mulher negra, que eu venho dar essa contribuição, que só foi possível pensar essa categoria branquitude a partir dos estudos de intelectuais do campo da educação, que me antecederam e que deram uma contribuição imensa para a gente pensar que o racismo, sim, atravessa a vida das crianças negras. E aí me possibilitou pensar de modo mais alargado as relações étnico-raciais e posicionar o lugar da criança branca e da professora branca no enfrentamento do racismo. É isso a minha pesquisa. Nossa, muito obrigada por pesquisar isso, Cíntia. Muito, muito obrigada pelo seu foco de pesquisa. A gente vai conversar mais um pouquinho já, tá bem? Quero apresentar também o Pedro Ivo. Ele é mestre em educação,
Linguagem e Tecnologias, docente do Instituto Federal de Brasília, escritor-poeta, artista da palavra, produtor cultural em Brasília, Distrito Federal. Autor de Espelho das Cores, de 2015, Amores, Angústias e Flores, Poesias Escolhidas, também de 2015, Afroqueer, Existência, Dor, Luta, Amor, de 2018, e Narrativas Afrobichas, de 2020. É membro do coletivo de escritores LGBT+, do Distrito Federal e do coletivo Afrobichas, também do Distrito Federal, Nagô em Diáspora, Dissidente. Boa noite, Pedro. Queria muito te ouvir apresentar Narrativas Afrobichas e também, já de antemão, agradecer pela tua pesquisa. Olá, boa noite. Tudo ok com o som por aí? Pois é, vamos lá falar um pouquinho desse Narrativas Afrobichas. Gente, caiu aqui em Brasília, tá um pé d'água, assim, e a trovoada, eu tive que botar o fone, então eu não tava nem conseguindo escutar vocês. Mas, então, esse daqui, gente, é o livro, né? O mais recente, Narrativas Afrobichas, publicado agora pela Apris, né? Em outubro de 2020, que é um resultado desse processo de vivências, de histórias de vida e de escritas, né, e de escrevivências também, né, como você trouxe, Caju, no início, falando um pouco aí do que Conceição Evaristo deixou para a gente aí dentro dessa perspectiva, né, de escrevivências, que é justamente falar das nossas vidas para denunciar, mas também para dizer que existimos, né, existimos, e existir é uma denúncia, existir é uma resistência. Então, Narrativas Afrobichas vem falar de histórias de vida que são resistência, porque existem, porque foram silenciadas por muito tempo, né? E ainda existem estratégias de silenciamento, né, para esse silenciamento, de corpos que são dissidentes por uma perspectiva de sexualidade, dissidentes por uma perspectiva de gênero e performance de gênero, enfim, assim a gente pensa quando a gente está falando de pessoas LGBTs pretas, por exemplo, né? E o coletivo Afrobichas, do qual eu faço parte até hoje, desde 2015, quando eu ingressei, né? E quando eu comecei esse contato e desenvolvimento dessa pesquisa para poder entender, né, do que se tratava e me entender, né? Esse é o processo bonito da construção dessa pesquisa, que é se entender enquanto pesquisa, né? E se achar num lugar quando não se achava em lugar nenhum, né? Como eu pensava dessa forma. Então, Narrativas Afrobichas vem falar de histórias de vida, né? De pessoas que narraram, né? De negros homossexuais que narraram suas histórias. E a partir dessas histórias eu pude, então, pensar e refletir junto ali nessa escrita com teorias, né, principalmente interseccionais, que vão mostrar que esses entrecruzamentos acontecem. E porque eles acontecem, existem opressões sociais que vão atravessando esses corpos, né? Mas não só opressões, né, atravessam esses corpos, mas identidades são construídas dessa maneira atravessada, interseccional, e isso vai trazendo uma beleza e uma riqueza para essas vivências. Então, Narrativas Afrobichas é esse livro que vem falar dessa riqueza identitária também, né? Não só da denúncia, e assim como o meu livro, né, Afroqueer, Existência, Dor, Luta, Amor, não só sobre dor e luta, esses corpos negros queer, né, esquisitos, estranhos, dissidentes, LGBTs, existem, mas também de amor, né? Eles são feitos e eles existem por isso também. E isso é um pouco do que eu trago nessa pesquisa, nesse livro, né? Essas histórias de vida vão falar sobre essas existências, e essas existências significam uma resistência negra, resistência sexual dissidente, gênero dissidente, mas é também sobre uma existência que busca o amor de si e da sua comunidade. Nossa, Pedro, muito obrigada. Assim, eu vou confessar que essa mesa me deixou muito emocionada quando eu recebi cada livro, cada pesquisa, eu me identifiquei com todas elas. É importantíssimo ouvir vocês.
Então, agradeço mais uma vez, muita emoção, assim, muito feliz por ter o privilégio de ouvir vocês falarem sobre o trabalho de vocês. E aí eu queria voltar um pouquinho aqui para a Luara, nesse mesmo gancho, né? Você e o Pedro trouxeram muito essa fala, né? De ouvir a narrativa das pessoas com quem vocês queriam dialogar. É um método para romper um silenciamento sistêmico, né? Um silenciamento que perdura, que pesa em todas nós, né? Primeiro, me chama muito a atenção a sua pesquisa começar a partir da sua relação com a sua mãe, né? Isso é de uma beleza também, porque não é a partir da sua maternidade, né? De você se tornar mãe, mas olhar para trás de forma bem sankofa, né? E retomar para o que a gente perdeu de alguma forma na voz dessas mulheres. Como é que foi o processo para você de fala e escuta durante essa pesquisa? Como essas mães te receberam e partilharam com você tudo isso? E acho que 3 perguntas em uma, né? Você vai respondendo aí. E como você e o seu trabalho sofreram modificações, e o que sofreram, né, a partir desse encontro? Bom, eu, como você disse, né, a pesquisa surge da minha relação com a minha mãe, e não da minha maternidade. E isso, claro, vai ficar presente no texto, né? Vai ficar presente na pesquisa, não tem como fugir disso, nem precisamos fugir disso. Então, eu não sei como, eu ia falar que eu não sei como elas me receberam, mas eu as recebi com muita curiosidade. Então, como isso era uma coisa que há muitos anos eu tinha uma ansiedade assim, em pensar, em ouvir, né, me dedicar especialmente para ouvir essas mulheres foi um processo muito gostoso, assim, a parte dos encontros com elas foram todos encontros muito bons, muito enriquecedores. Todas elas me receberam muito bem. Tinham também uma empolgação muito grande em falar, né? Que eu acho que é isso que a gente está pensando aqui, que a Conceição Evaristo traz também. Ou eu trabalhei muito com uma antropóloga chamada Sueli Fox, e ela também fala muito, né? Porque ela trabalha com narrativa e ela fala muito sobre a necessidade do registro, né, para estar vivo, né, que é muito difícil que a gente seja lembrado, que a nossa história, com aquilo que não é, com aquilo que não está registrado, não necessariamente escrito, né, existem outros tipos de registro, mas especialmente em relação a nós, pessoas negras, eu acho muito importante isso registrado, isso escrito, né? Porque eu acho que faz parte da vida de todos nós essa falta de escrita, né? Essa falta de documento no sentido de que outras pessoas têm, né? De pessoas brancas especialmente têm. Então, elas estavam muito empolgadas assim com a ideia, né? Com a ideia do trabalho, com a ideia de contar, de falar sobre um lugar que acho que, de modo geral, é muito solitário para todas as mulheres, né? Mas, e aí, para elas, aparecia uma solidão misturada com todos esses outros marcadores, esses outros desdobramentos das nossas vidas enquanto pessoas negras. Então, elas estavam muito empolgadas mesmo em contar. E eu estava extremamente curiosa, porque me interessava, né, me interessa muito ouvir sobre isso, porque tinha essa minha relação com a minha mãe muito constante em mim, e um pouco dessa desconstrução também já, né, porque
um processo longo foi tudo isso. Então, eu já tinha um outro olhar sobre a maternidade, mas o que elas trouxeram foi, enfim, foi muito rico, né? Porque eu ainda estava muito olhando para a maternidade da minha mãe, para essa relação, e elas me trouxeram, assim, centenas de coisas, né? De apontamentos, e, e que modificaram muito da minha visão, do meu entendimento, do jeito que eu olho as coisas, né? E você perguntou, como mudou, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir, de modo geral, e trabalhar com narrativas tem muito, né? Trabalhar com ouvir a pessoa, ouvir a gravação, ouvir de novo, transcrever, enfim, todo esse processo faz muito faz que a gente fique mais atento. Eu acho que eu passei a estar mais atenta a, a essa questão com talvez um pouco mais de sensibilidade, e acho que aprendi com essas mulheres a ouvir um pouco mais, assim. Então, é um processo de atenção mesmo, né? Uma atenção, acho que talvez um pouco mais refinada, esse processo da narrativa, de trabalhar com isso, de ouvir naquele dia, de ouvir depois, de ouvir na hora que vai transcrever. Então, acho que impactou muito no meu olhar nesse sentido, assim, essa experiência de escuta. E talvez não fosse a mesma a partir de de um outro caminho de pesquisa, né, de outro jeito de pesquisar. Mas acho que isso é uma coisa que eu percebo que mais mudaram. E essa importância, né, de registrar as coisas, né, de se colocar no mapa. É muito evidente essa forma como sai, essa pesquisa surge de uma ausência de registros, né, e acaba produzindo em você muito mais, né, do que a gente pode mensurar de forma, né, fazer novas pesquisas para o arquivo vai mudando o arquivo. Então, e eu acho também, Luara, que é interessante que você traz essa questão do cuidado também, né, na sua própria metodologia, na forma como você apresenta essa metodologia da entrevista e como trata também todo esse material tão rico, né, que é coletado. A gente está sempre sendo colocada nesse lugar social de cuidadoras, né, de formas positivas e negativas atuando ao mesmo tempo, né, sobre isso. E raramente a gente tem de volta esses cuidados, né, que a gente dedica ou que é exigido, né, de alguma maneira de nós. Então, a partir desse conceito que a gente está aqui permeada também, né, da escrevivência, da Conceição Evaristo, a partir desse seu processo com as entrevistas, de que forma a fala dessas mulheres reais, registradas no seu livro, agora documentadas, né, com essa força também que o documento tem, como pode contribuir para a cura e para a criação de outras narrativas, né, sobre nós todas? Bom, eu não sei se para a cura, mas eu acho que, com certeza, para esse processo de novas narrativas ou de nos ver nessas narrativas, né? E aí, talvez a cura possa estar ligada a se enxergar, a se ver, né? Mas eu acho que com toda certeza, esse processo de narrar, de se ver narrada, de se enxergar ali, faz com que a gente tenha, né, e crie uma outra dimensão de nós mesmos, né? Então, ao passo que eu ia ouvindo essas mulheres, eu me enxergava ali, não como mãe, mas percebendo coisas que minha mãe
fez, ou maneiras que ela age ou agiu, e que, né, com toda certeza, não tinha uma clareza muito específica, né? Mas perceber o quanto essas mulheres têm estratégias de vida para pensar a vivência nesse mundo extremamente racista, né? Então, como, em alguma medida, eu via minha mãe, eu via minha avó ali através das narrativas delas. Talvez a gente, né, outras mulheres se vejam, talvez alguém leia e se vê enquanto mãe, ou lembre da sua própria mãe, da sua avó. Eu acho que estar, e faz muito sentido isso para mim, do registro, né, dessa coisa ali sendo dita por elas, pensadas a partir das experiências delas, que eu acho que dá uma dimensão de existência mesmo, né? Então, se a gente não lê, se a gente não escuta, se a gente não sabe, se a gente fica o tempo todo num debate de maternidade muito num sentido amplo, sem pensar que a experiência de maternidade para mulheres negras, criando uma criança negra, vai ser muito diferente, né, da experiência de uma outra pessoa, e, né, por exemplo, que dialoga muito com a pesquisa da Cíntia, né, pensar que você é uma mãe negra, que tem um filho, que está lá na educação infantil, né, e quais são todos os nós que fazem parte dessa relação, né, da sua maternidade, da experiência na escola do seu filho, que vai virar a experiência do seu filho na universidade, que vai ser a sua história de maternidade ao longo de anos, né, para sempre. Então, para mim, a, essa coisa da narrativa tornar isso palpável, né? Trazer a nossa história num sentido mais vivo, eu acho mesmo. Porque senão a gente passa, né? Como foi ao longo, né, da história. Ou somos nós contados através de uma outra pessoa, né? Então, para mim, a parte de ser uma mulher negra, ouvindo a história dessas mulheres que também são negras, né? Que têm lá experiências específicas, muda também o tom da narrativa, né? Muda um pouco a maneira como eu, enquanto pesquisadora, construo, como elas me informam, e assim por diante. Então, eu acho que é tornar mesmo a nossa existência mais viva, né? Nesse sentido, assim, de vamos ver, vamos ler, né? Vamos saber que está aqui, que existem mulheres negras falando sobre isso, porque eu procurei muitas coisas e encontrei, inclusive, muitas, na verdade, muito relacionadas a uma questão específica, que era a violência obstetrícia. Então, existem muitas coisas envolvendo isso especialmente, né? Mas não como essas mulheres se veem, né? O peso, né? Ou não dessa responsabilidade, desse lugar, né? Que é esperado socialmente das mulheres. Então, nada nesse sentido. E é por isso, assim, não sei se vai nos ajudar, se ajuda a nos curar de algo, mas eu acho que ajuda a gente a se enxergar, a enxergar o outro, a se ver
com mais vivacidade, assim, talvez. Né? E acho que é um pouco isso, assim, para mim, essa experiência da narrativa, de estar em contato com essas mulheres. Acho que elas também, né, saberem que existem pessoas que querem saber sobre as experiências delas, né, e querem saber que essas experiências podem ser importantes para a gente pensar o macro, importantes para a gente pensar, né, as estruturas, ou não, ou pensar aquela relação específica. Enfim, acho que é importante tanto para mim, né, que foi como pesquisadora, quanto para elas, e como é importante para todos nós que esse registro ele exista, né, de alguma forma, não só no texto escrito, mas que ele existe. Não sei se eu respondi. Sim, sim, Cíntia, muito obrigada. É muito bom quando você traz também esse outro lado, né, essa continuação da história. Né? A gente está falando aqui de duas pontas, né, muito, muito frágeis, né, no equilíbrio das coisas, né? A maternidade negra e o que essa criança, o que essa cria vai passar na escola, também sua mãe vai passar na escola, sua família inteira vai passar nesse atendimento escolar, né? É um trauma que às vezes vai se repetindo e a gente não tem um fio, né, de corte, a gente não sabe nem como chegar nesse corte. E eu queria trazer também a fala da Cíntia no sentido dessa coragem, né, de exposição da branquitude, de trazê-los para o centro e apontar como né, causadores e agentes, né, aliás, causadores e agentes muito ativos em toda essa violência, né, que ocorre na educação infantil, um lugar que forma a gente, que forma a subjetividade da gente desde pequeno e vai atravessando a nossa vida ao longo de toda a vida, né? É muito interessante ver a sua abordagem sobre o tema. Eu queria saber quais foram os desafios dessa pesquisa, né? Onde essa pesquisa encontrou seus entraves, tanto na construção, né, na elaboração, quanto na execução. Como é que foi para você iniciar e trabalhar essa pesquisa? Então, é muito bom te ouvir, Luara. E eu fiquei pensando o quanto que as nossas pesquisas se conectam, né? O racismo, ele é geracional nas famílias negras, né? Ele atravessa a geração e nós somos atingidas antes do primeiro choro, né? Se a gente pensar na violência obstétrica da mulher negra, antes do primeiro choro a gente já está sofrendo com as violências do racismo, né? E essas foram as inúmeras questões que me motivaram a pensar, né? O que eu posso trazer de contribuição? Nós temos um campo bastante amplo sobre educação infantil e raça, que vai trazer a literatura, a identidade, a construção da criança negra, a forma com que o racismo atravessa, né, no espaço da educação infantil. Mas pouco olhou de maneira relacional. Então, eu pensei, eu vou me desafiar a olhar o outro lado, vamos pensar o lado branco da educação das relações étnico-raciais. O desafio primeiro foi pensar no objeto de pesquisa, né? Que objeto é esse que eu vou pensar para capturar essa branquitude? Os estudos da branquitude existem no mundo inteiro, né? Como uma experiência mundial da colônia do Brasil, desse mundo colonial. No entanto, não dá para a gente simplesmente capturar uma experiência de algum lugar. Eu queria compreender que branquitude é essa que habita o espaço da educação infantil. E quais são essa simbologia, essa materialidade que vai entranhando e vai ensinando para as crianças o modo de ser e estar. Então, um dos primeiros desafios foi posicionar primeiro a infância no campo das ciências sociais. A infância ainda ocupa um lugar bastante marginal nas ciências sociais. As crianças, mesmo tendo um estatuto social de sujeito social, ainda não são olhadas com a devida importância. Mesmo sendo sujeitos históricos que ajudam a construir a história e que
podem também explicar a história, né? A história presente e a história do passado. A infância é estrutural na sociedade, né? Os sujeitos passam pela infância, mas ela continua estrutural. O primeiro passo foi situar a infância, então, nos estudos sociais, e o segundo passo foi fazer um levantamento para aprender de que modo pesquisadores do campo da educação das relações étnico-raciais estavam se apropriando do conceito de branquitude nas pesquisas. E quando eu faço esse levantamento, ele vai me trazer com muita tranquilidade que o branco não é tematizado no campo da educação infantil, né? Que criança é essa que é pensada no campo da sociologia da infância? Se nós pensarmos que é a sociologia da infância que vai fazer essa defesa das crianças como atoras sociais. Mas quem são esses atores sociais? Geralmente, as crianças brancas ocupam esse lugar humano, né, não racializado, um modelo de humanidade. E foi uma dessas questões que eu quis problematizar. A pesquisa etnográfica foi me dando os caminhos. Como que eu vou aprender essa branquitude? E foi a partir da materialidade que brinquedos são esses que habitam o espaço da educação, hegemonicamente a materialidade, bonecas e bonecos brancos, que isso vai dando para as crianças brancas uma tranquilidade, uma elevação na autoestima, porque elas estão sempre entre os pares. É muito confortável para elas se verem a todo momento, seja nos livros de literatura infantil, que hegemonicamente trazem personagens brancos, nas imagens capturadas pelo espaço, que geralmente são resultado das práticas pedagógicas das professoras, e nas relações estabelecidas entre criança negra, professora branca, e criança branca e professora branca. Ali está a distribuição desigual de afetos. E é aí que a branquitude vai se estabelecendo dentro do espaço. Não foi uma análise fácil, né, porque é complicado você apreender de que modo que está inserido esse conceito, né, essa dominação racial, num espaço que a gente sempre imagina que vai educar e que vai proteger todas as crianças, todos aqueles que ali habitam, né? Então, um dos primeiros desafios foi esse. As pessoas sempre me perguntam se foi um desafio falar com as pessoas brancas. Não foi um desafio, porque, para muitas delas, elas nem sabem o que era o conceito de branquitude. Esse é o lugar de vantagem racial que a gente traz para o debate, né? Ser branco não é se pensar enquanto sujeito na sociedade. O que, para nós, negros, é imprescindível. A gente nasceu, a gente já tem que estar se pensando enquanto sujeito na sociedade. Então, não encontrei entraves em entrevistar professoras brancas. A pesquisa foi apresentada para toda a comunidade, então as pessoas sabiam que eu estava pesquisando, foi apresentado o conceito de branquitude. E os desafios maiores, eu acho que foi ter que ouvir coisas tão duras, né, de crianças tão pequenas e que já aprenderam um modo de ser e estar, e de como o racismo vai sendo apropriado pelas crianças de 4 a 6 anos, foi a idade das crianças da pesquisa, e quando você ouve de uma criança branca que ela é uma criança, eu sou uma criança branca e eu não gosto de pessoas pretas. Ou seja, se nós formos pensar o que nós temos construído enquanto consciência social em torno da racialidade, imaginem o que essas crianças estão se constituindo enquanto sujeitos brancos aprisionados na branquitude, se imaginando serem melhores do que os outros, se hierarquizando já da tenridade, né, porque vê o outro como feio, como sujo, né, se veem como padrão de normalidade, e aí eu vou chamar dessa pedagogia da branquitude, que vai se infiltrando dentro do espaço da educação, violando o direito de crianças negras, indígenas ou de outro pertencimento racial que não o branco, né, de se constituírem com autoestima, de se verem representada nas imagens, no currículo, que geralmente não é abordado a questão da criança negra, da população negra enquanto constituição desse país. Então, acho que o desafio maior foi ter que ouvir algo tão duro de crianças tão pequenas, né? A forma como já vem se apropriando desse racismo estrutural, e também a contribuição é de pensar que a gente não pode continuar atribuindo a atitude das crianças, como não querer pegar na mão do colega, porque é preto, a criancice das crianças. Isso não é a criancice das crianças. Isso é uma construção social que já está sendo aprendida, apropriada pelas crianças brancas como um sujeito branco, né? É esse
o poder duradouro da branquitude, implantar essa ideia que vai sendo perpetuada desde a tenridade. Acho que eu respondi. Sim, Cíntia, muito obrigada pela sua resposta. É muito impactante mesmo, né? A gente, alguns momentos, né, lendo o seu livro, fiquei muito mexida com isso também, né? Como é forte algumas referências vindas de crianças, né? E como você acha como você tem visto que a sua pesquisa vai deslocando a atenção dada à criança negra no espaço da educação básica e como ela desloca e tem deslocado profissionais brancos da educação, né? Como é que você acha que isso tem atingido o seu trabalho? Então, a ideia é direcionar a responsabilidade de quem pratica a violência, né? Ampliar a educação das relações étnico-raciais, que a gente chama de ERE, de olhar o sujeito branco e de responsabilizar que lugar ocupa a professora branca, enquanto as professoras negras vêm se capacitando nesses espaços, muitas vezes hostil, para as culturas indígenas, africanas, afro-brasileiras. Né? Como tem se movimentado a professora? Que lugar ocupa essa professora no enfrentamento do racismo? A minha pesquisa é um pouco disso, de dar esse giro de a gente pensar o outro lado, de onde vem a violência, como tem sido reproduzida e como esse sujeito que violenta tem se repensado ou não tem se repensado. A ideia é botar o branco na centralidade do problema e, para ele, se pense, né? Um professor não dá mais para admitir, em pleno século XXI, com leis tão explícitas da importância da diversidade étnico-racial dentro do espaço da educação, o professor desconhecer a importância disso na sua prática pedagógica. Então, a ideia é essa, exatamente trazer o sujeito da violência para a centralidade do enfrentamento do racismo. Muito obrigada, Cíntia, pela tua fala tão contundente. Eu queria chamar o Pedro Ivo novamente. Pedro, você trabalha com as narrativas também, né, de pessoas LGBT. E, historicamente, o agrupamento de pessoas como nós é uma coisa muito perigosa para o sistema, né? Pessoas negras, pessoas com performance de gênero que ameaçam uma certa estrutura. E a gente sempre sofreu uma perseguição muito grande por causa desse aquilombamento, né? desse agrupamento. Porque ele também nos nutre, ele nos fortalece para que a gente combata, né? Que bem. E para que a gente celebre também, que a gente, né, não querem ver a gente celebrar, não querem ver a gente feliz. Entanto, é isso que a gente, é daí que a gente tira forças, né? E é algo como o que a Tatiana Nascimento traz também, né, no seu ensaio Queerlambismo Literário, que é uma interlocutora sua, uma intelectual, que está também dialogando muito com você. Ela chama isso de queerlombismo, né? E eu queria te perguntar como você vê esse processo de aquirlombamento e como ele passa a se tornar também o foco do seu trabalho, né? Quando ele começa a ser importante para você como pessoa e como o seu trabalho também é permeado por isso. Quando eu penso assim assim, eu penso o seguinte: para nós, pessoas negras, numa sociedade em que a branquitude, como a Cíntia traz isso de uma maneira tão bacana na fala dela, ela é tida por universal, né? Ela é tida por assim, tipo assim, se eu falo o homem, a mulher, né? A imagem, né, social que a gente tem, a imagem que a gente tem do que é o homem, a mulher, é sempre uma pessoa branca, assim, para nós mesmos também. Né? Isso é um processo colonial, né, de colonização das nossas mentes, inclusive. Então, a gente se entender como pessoa negra é o primeiro desafio. Eu imagino, eu vejo isso, né, dessa forma. E estar no lugar, ou esse entendimento vem de maneira mais interessante, ou mais prática, ou dar um soco mesmo na gente, para a gente falar assim, quem sou eu no mundo? E sou negro, sou negra? Isso vem quando você entra em contato com outras pessoas que te
auxilia nesse processo. Então, por exemplo, se você tem um coletivo, se você tem um grupo, se você tem pessoas que se entenderam assim nesse processo, então isso te ajuda nesse autoentendimento, sabe? Então, isso é sobre aquilombar também. Se aquilombar é montar quilombos com o seu, sabe? De resistência, de existência, né? De olhar para si, para o outro, e entender os valores da sua comunidade, do seu grupo. E assim se entende, se auto-identifica. Então, teve uma mesa redonda do professor da UF, do IFNMG, né, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu estava vendo uma mesa sobre relações étnico-raciais e bancas de heteroidentificação, e ele disse assim, como foi difícil para mim me entender que eu sou negro. Especialmente numa negritude que é construída nesse país em cima de um embranquecimento dessa população negra ao longo de décadas nesse país, que busca justamente dissolver essa negritude. A questão é que esse processo de embranquecimento ele não foi concluído com sucesso, mas criou uma massa de pessoas mestiças que ainda assim são identificadas como negras, porque é isso, né? A negritude resistiu aqui nesse país, inclusive nesse ponto. Mas isso, ao mesmo tempo, é o local que faz com que a gente não consiga se entender como pessoa negra. Então, são pessoas negras que têm outros atravessamentos sociais, né? De classe, de gênero, de sexualidade, de N outras questões que não, além de passar a entenderem por isso, se tentar se entender por isso, precisam entender ou percebem que também são negros, né? E esse entendimento vem principalmente quando se está aquilombado, né? Aquirlombado, como a Tatiana Nascimento traz esse conceito, como eu trago no poema Quirlombo, né? No Afroqueer Existência, que vai falar sobre isso, né? No meu quilombo, no meu quirlombo, tem preta sapatão, tem preto viado, tem muita gente trans preta, enfim, eu vou falando sobre isso, né? Tem uma diversidade muito grande sobre ser preto, né? Sobre ser negro nesse país. Tem essa gente marrom, pouca tinta, retinta, negra. Então, eu vou trazendo esses aspectos. Então, é se entendendo. E se entendendo assim, quando se junta, quando conversa com outros que também passam por isso. E, às vezes, são pessoas que nem entenderam isso ainda, mas juntos vão entendendo isso. Narrativas Afrobichas é sobre isso, essa pesquisa é sobre esse processo desses jovens que estão num aquirlombamento ali, dentro de um quirlombo, que é o coletivo Afrobichas. E aí eles vão percebendo que eles são homossexuais, mas tem também pessoas com outras performances de gênero fazendo parte do grupo, por exemplo, tem travesti, tem não binários, que sequer conseguem se identificar com essa identidade de ser homem. E o que é ser homem? E aí começa uma discussão dentro do grupo sobre construções de masculinidades negras, o que se espera desse corpo negro e por que eu não sou aceito enquanto negro performando uma masculinidade que não é hegemônica. Então, esses conceitos vão aparecendo nesse quirlombo, nesse processo de aquirlombamento, né? Então, e se questionando outras questões, por exemplo, somos negros gays? Mas o que é ser gay? E aí eu vim trazendo toda uma conceituação do que é ser gay, que, a partir, inclusive, de autores brancos que vão falar que isso é uma conceituação de classe média, alta e branca. Ser gay é ser de classe média, alta e branca. Ser bicha é ser preto e periférico. Então, tem muita coisa aí que o coletivo vai olhando para si, né? As pessoas de dentro vão sempre falar assim, eu não consigo me identificar com essa palavra. Que palavra a gente se identifica? Aquilo que sempre xingaram a gente. É sobre isso. E outra, a gente traz uma ancestralidade preta, então nós somos afrobichas. E essa ancestralidade que a gente vai celebrar. Aqueles que vieram antes da gente, nesse país e na África, é o que a gente vai celebrar. Né? Na África ancestral, porque a África moderna, atual, ela é LGBTfóbica por força do colonialismo. Foi a colonialidade que deixou a África hoje, em muitos países, ser LGBTfóbico, ter leis que você não pode ser homossexual, se você for, você é morto. Mas ancestralmente isso não é África. África é diversidade. África é multiplicidade, sempre foi. Né?
E sequer era a África, e sequer eles são africanos ancestralmente. Eles são nagôs, bantus, kibundos, kikongos, iorubás, e é isso que eles são. Nós somos étnicos, mas nós nos reunimos hoje, eu venho mostrando esse livro, sobre um conceito de raça, para a gente também entender que, politicamente, a partir dessa perspectiva colonial de mais de 500 anos, ou mais até, nós precisamos nos posicionar racialmente e dizer que somos negros, e dizer politicamente, inclusive, que somos pretos, que é uma ressignificação desse xingamento. Ser preto é um xingamento, sempre foi, colonialmente falando, ou como foi usada essa palavra inicialmente. Então, nós ressignificamos essa palavra, nos empoderamos dela e, assim, empoderamos nossa identidade. Então, se somos, passamos por um processo de branqueamento e o Brasil acabou ficando mestiço, esses mestiços são pretos. E isso a branquitude precisa entender. E somos pretos da dissidência sexual, da dissidência de gênero, somos pretos que performamos masculinidades hegemônicas ou não, e a maioria das vezes não. Performamos feminilidades que são tidas como padrão, performances de gênero enquanto mulheres, enquanto homens, o que a sociedade espera, ou não, e tudo bem. Mas é preciso dizer que essa diversidade existe. Então, é sobre essa diversidade que as falas e as narrativas, as histórias de vidas vêm falar. Porque não é só sobre um gay que acha que talvez, que sendo preto, ele se olha, ele se vê como bicha, e porque é assim que sempre foi tratado, falando sobre sua vivência. A vivência dessa pessoa, dessas pessoas que estão aqui, refletem uma série de questões que acontecem com pessoas negras na nossa sociedade brasileira, principalmente. É sobre o não acesso à universidade, porque eles, né, a maioria dos narradores participantes da pesquisa são universitários ali, e percebe que aquele espaço não é para eles, mas eles não vão desistir daquele espaço porque os ancestrais deles lutaram para que eles estivessem naquele espaço. E é sobre essas questões que vão aparecendo nas falas, nas narrativas. Então, não é só sobre ser uma afrobicha, não é só sobre ser um negro gay, né? Uma bicha preta. É sobre perceber que esse lugar interseccional traz marcas de estigmas sociais, e estigmas sociais que, inclusive, tiram direitos ou dificultam acessos. Então, o que é ser um preto bicha? O que é ser uma preta sapatão? O que é ser um preto trans dentro de uma universidade pública, lutando para existir, entendendo que tem questões sociais que permeiam as questões raciais muito fortemente, porque raça e classe são intrinsecamente ligados, não consigo dissociar isso. A grande maioria da população negra é pobre ou miserável nesse país, né? Então, a gente precisa entender que o problema do classismo, né, ou do elitismo, né, melhor dizendo assim, é um problema que afeta diretamente a população negra, né? Existe uma parcela muito pequena, branca, que tem condições muito boas, e uma parcela enorme negra que, né? Então, vai falando sobre isso, né? Não, mas o problema do Brasil é de classe social. E qual é a cor da classe social trabalhadora nesse país, né? Então, assim, o problema do Brasil é um problema de classe, porque a classe operária é que é problemática, é a classe operária. A classe operária é preta, gente. Desculpa falar, né? Em sua grande maioria, ela é preta. Então, falar sobre classe, falar sobre um problema social, é falar sobre tudo que atravessa o corpo negro. O gênero, a sexualidade, os afetos, narrativas afrobichas, é sobre isso. E isso começou a entrar e eu perceber tudo isso, porque eu começo o meu livro, esse livro, Narrativas Afrobichas, trazendo a minha narrativa. Quais são as minhas vivências na infância? Quais foram as na adolescência, no ingresso à universidade, na vida do trabalho? E isso fazendo paralelos com as histórias de vida desses narradores ao longo do livro todo, né? Eu não gostei, a minha pesquisa ela não vem trazendo assim, aqui eu vou falar introdução, aqui eu vou falar o referencial teórico, aqui eu vou fazer uma análise de dados. Não, eu vou fazer uma interpretação das narrativas a partir das minhas vivências, que já começa a introdução e já vou trazendo
esses participantes falando ali, dialogando com a minha história de vida. Olha, eu vivi isso, o fulano viveu isso, e a gente tem um teórico que diz isso, que é direitinho o que eu falei e o que ele falou, e esse diálogo vai sendo construído. Então, narrativas, histórias de vida é sobre isso, né? Porque, como o Bell Hooks mesmo diz, né? A contar a história, falar, o espaço de poder dialogar e falar sobre si, constrói o conceito, é conceitual também, constrói os conceitos, constrói... não existe um espaço de histórias de vida e um espaço de conceito acadêmico. A história de vida constrói o conceito acadêmico e eles vão dialogando, né? E para a gente entender que esse conceito não é acadêmico, é um conceito da vida, de vida. A gente fala assim, olha, interseccionalidade. Isso é um conceito acadêmico? Não, é um conceito de vida, porque todo mundo passa por isso, né? Enfim, então é mais ou menos por aí que o trabalho vai sendo construído, que eu vou entendendo esse processo de aquilombamento. Muito obrigada, Pedro, pela sua resposta. Assim, é muito impactante também, né? Ver como a gente é afetada pela sua pesquisa. Como é que você tem visto, Pedro, o resultado desse coletivo, né, desse trabalho de pessoas negras LGBT+, como você vê o reflexo disso no território? Como é que você vê essas narrativas tomando o território e que impacto é esse que há? Eu tenho percebido que as discussões sobre essa dissidência sexual de gênero na população negra têm tomado uma proporção maior que em 2015, por exemplo. Tem se falado mais sobre isso. Tem aparecido mais pesquisas e a mídia tem focado bastante, as redes sociais têm trazido muito conteúdo sobre isso. Me preocupa, por um lado, se isso é uma apropriação dessas questões para aquilo que o capital sempre faz, que o sistema que a gente vive todo, que é o capitalismo, traz, que é, eu trago essa demanda e falo dessa questão identitária que precisa ser apreciada pela sociedade e olhada com mais cuidado. Aí vem o sistema e pega isso e transforma em produto. Isso gera lucro para as mesmas pessoas que continuam sendo aqueles que oprimem a partir do domínio desse mesmo sistema, que é pegar aquilo tudo ali, não, então vamos fazer uma coisa mais inclusiva e tal. E aí essa coisa inclusiva é justamente para gerar mais capital para esses mesmos que vão continuar detendo poder e não dando o acesso ao nível que eles estão. Os acessos estão sempre no nível por baixo, né? É por isso que, por exemplo, criticaram tanto a Magazine Luiza, porque abriu a vaga lá para trainee negros. Mas quando o Google abriu vaga para estagiários negros, ninguém abriu a boca nas redes sociais. Porque o lugar da pessoa negra é ali na base. Estagiário, não, tudo bem. Não, trainee não. Trainee tem que ter formação universitária. Quem passa pela universidade? Essa universidade não aceitou pessoas negras. Logo, está tirando vaga de gente branca. Então, vamos botar a boca no trombone e dizer que isso é racismo. E aquilo que deveria não ser racismo, que é justamente o processo contrário, ser antirracista, abrir essas vagas, numa posição alta, vira na boca da branquitude, que é isso, né? As pessoas, e é importante falar que a branquitude, não estou falando de pessoas específicas, ou né, individualmente falando, estou falando de um sistema que pessoas brancas reproduzem, e que muitas pessoas negras também vão reproduzindo esse mesmo sistema, porque isso é a colonialidade. Entender que quando isso, que deveria ser uma posição antirracista, aparece, acaba virando o tal do racismo reverso, né? Tipo assim, está sendo racista com pessoas brancas, né? Isso é meio muito surreal. Então, assim, eu vejo que é preciso olhar com cuidado essa visibilidade que está tendo, porque é sobre pessoas pretas falando para pessoas pretas, e pessoas pretas, sexual dissidentes, gênero dissidentes, falando da necessidade de dizer que pessoas pretas têm diversidade na sua população, na sua comunidade, ou isso vai acabar virando mais um produto de mercado, mais um produto, mas assim, precisamos de bichas pretas aqui nesse evento, nessa empresa, né? Queremos travestis negras para isso, queremos pessoas trans negras para aquilo, mas o porquê? Porque você dá visibilidade para a sua empresa e dizer que ela é inclusiva, ou porque realmente você tá entendendo que isso é um lugar que precisa ser ocupado por essas pessoas, e por isso você, enquanto dono da empresa, enfim, empresário, está fazendo isso, né? Enfim, eu fico muito reflexivo aí sobre essas questões, né?
por onde nós estamos andando e o que nós estamos fazendo. Eu acho que o que a gente tem que fazer, e é o que o coletivo Afrobichas tem pensado e tal, é nós por nós. Porque, assim, não dá, gente, para a gente fazer um coletivo e pessoas pretas sentarem e falarem sobre, começarem a pensar que estratégias vão usar para educar a branquitude. A branquitude, ela tem seus meios de domínio. E ela também tem seus meios de educação. Não somos nós que devemos fazer isso. Mas nós precisamos nos autoeducar, né? Educar nossa comunidade, pensar sobre nós mesmos, difundir nossa identidade, pensar nossa identidade, entender nossa identidade, nossa cultura e nossa ancestralidade. Nós, as pessoas pretas, nós não teremos um afrofuturismo que tanto se fala se não olharmos para trás. O futuro só vem em todo o conceito africano, só vem a partir do momento que nós olhamos para trás, entendemos o presente, sabemos como caminhar para o futuro. Então, temos que ver aquilo que quem passou e nos aquilombar nesse sentido. E aquilombar também, né? Nós temos essa diversidade e nós, quando pessoas pretas, nos reunimos, nós pensamos sobre nós mesmos e nós nos educamos para que a gente tenha algum tipo de futuro. E, claro, nós vamos estar ali contando com pessoas brancas parceiras? Vão ter, que ótimo. Mas eu quero saber, a sua parceria é para me deixar na mão na hora que precisa, ou a sua parceria é na hora que, por exemplo, com a questão do George Floyd nos Estados Unidos, quando a polícia foi para cima da galera negra que estava se manifestando, os brancos que estavam aliados fizeram um cordão na frente das pessoas brancas e falaram, quero ver se a polícia vai ter coragem. E isso é sobre ser aliado. Né? Agora, quantos corpos brancos vão se colocar para receber bala de polícia na frente de gente negra nesse país, eu não sei. Então, é isso que a gente tem que pensar, gente. É mais ou menos por aí que eu tenho refletido com esse trabalho. Nossa, fundamental essa conversa, gente. Eu queria que essa live pudesse durar mais 1000 anos, mas a gente precisa liberar o Pedro daqui a pouquinho, ele vai dar aula, então eu queria passar para as considerações finais de vocês três, já desejando um novo convite em breve, e agradecendo também a participação e a fala fundamental de cada uma de vocês e a sua escrita também, tão importante. Não fiquem tímidas se quiserem se despedir. Posso começar, então? Então, agradecer pela presença de todos, de estar aqui ouvindo, né, as nossas escrevivências. Agradeço também de compartilhar esse diálogo com os outros autores e autoras, né, com o Pedro, com a Laura. É sempre bom aprender. Eu sempre digo que a gente está nas avenidas teóricas e cada um vai com as ferramentas que tem e daquilo que acha, né, conveniente para ir para o enfrentamento do antirracismo, né? Nós somos múltiplos, cada um do jeito e da forma, e as nossas pesquisas só vêm para trazer e romper com esse essencialismo negro, não somos todos iguais. A branquitude criou uma estrutura de violência, mas nós não estamos condenados a um mundo branco, hétero, cis, enfim, cristão, enfim, existe resistência, sim, a gente fala de muitas dores, mas existe resistência lá na infância. E quando eu falo de resistência, as crianças vêm, sim, resistindo. Tanto crianças brancas, quanto crianças negras. Porque, como diz Frantz Fanon, só desumaniza quem foi desumanizado. E é isso, gente, agradecer por esse aprendizado, né? Ouvir vocês, foi assim um aprendizado. Obrigada. Bom, também gostaria de agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz de ouvir sobre a pesquisa da Cintia, do Pedro, espero que tenha sido, vocês tenham gostado ou pensado, né, que as nossas falas tenham trazido reflexões para todos vocês. Eu gostaria de dizer que é importante, né, que a gente olhe para essas coisas, né, para o que a gente tem produzido, porque as pessoas negras têm produzido, né, e a gente tem produzido, como assim, já disse, em vários lugares, de diferentes maneiras,
né? A maternidade é um desses espaços, né? Um desses espaços em que estamos, né? Que as mulheres negras estão. É um espaço que sempre existiu, né? E que provavelmente sempre continuará existindo, e, portanto, é um espaço muito importante para que a gente reflita, né? E fazer essa reflexão a partir de um viés racial é importante. Pensar as crianças é importante, né? Pensar, fiquei muito feliz com o trabalho da Cíntia, de ter descoberto esse trabalho, porque não tem como pensar a maternidade sem pensar essas crianças, né? E aí pensar a educação dessas crianças. Enfim, eu fiquei muito feliz mesmo, e é isso. Muito obrigada pela apresentação, Caju, foi muito gentil da sua parte, e espero que a gente se veja em breve. Gente, quero agradecer demais. Eu estou encantado com o trabalho de vocês, Cíntia, Laura. Eu estou com... Tatiana Nascimento acabou de ter uma bebê, né? Tá aí pensando sobre maternidade, publicando nas redes sociais dela, como mãe, que é uma mãe negra, né? O silenciamento da mãe negra está toda hora publicando nas redes sociais dela, né? No Instagram dela, e eu fiquei assim, acho que eu vou dar um presente para ela. Tem 2 livros para dar aí já, né? E agradeço demais por essa partilha, foi muito importante, né? E está sendo muito importante. Eu acredito que a gente conseguiu trazer aspectos aí que são aspectos que são faces diferentes, né? Da negritude, para a gente entender que não é um bolo só, como quiseram colocar a gente, né? Historicamente, né? Isso aqui é um bando de preto, aqui é isso, né? Não, a gente tem diversidade, multiplicidade, faces, formas de viver, questões a resolver, né? E eu acho que a gente que trouxe várias faces e várias formas de pensar aí como a gente vai desenvolver esse futuro, né, nosso e da nossa comunidade, das pessoas pretas desse país. E aí eu vou encerrar com o meu poema, então, tá? Que eu vou falar, que resume para mim esse meu trabalho, né? Que é o Queerlombo. Ele diz assim: no meu queerlombo tem preta sapatão, tem preto viado e muita gente trans preta. Gente preta assexy, gente preta bi, não binária preta. No meu quilombo também tem essa gente marrom, cocatinta, retinta, negra. E todo mundo junto canta e dança e bate tambor, batuque, molocô, minanagô, candomblé, umbanda, xangô. Lê a Bíblia e faz oração. Saúda Meca e recita o Corão, ou não professa crença nem religião. No meu quilombo ninguém levanta bandeira branca, comunista, capitalista, vigarista, oligarca, escravista, cis heteronormativista, porque meu quilombo é projeto de vida. Ele mira Palmares e saúda o continente, se transforma toda hora em diáspora revivida, ressignificada, reescrita. No meu queerlombo, sou porque somos, mas também somos porque sou, como me disse um dia a poeta Tatiana Nascimento. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês 3, foi uma honra. E com isso nós nos despedimos, gente. Já não tem mais o que dizer depois de um poema de Pedro Ivo, viu? Obrigada pela presença de todo mundo. Agradeço também ao convite da Pris. E até os próximos, gente. Vamos ficar de olho aqui nas redes sociais da editora, que com certeza daqui a pouco vai ter muito mais bate-papo para vocês também, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.